Tudo o que você precisa saber sobre a ditadura militar no Brasil. Nesse vídeo, vamos conhecer as principais características desse período que marcou a história do Brasil. Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil vivenciou um dos períodos mais pesados de sua história. Para alguns, período militar, para outros, ditadura militar. Durante 21 anos, o país foi governado por 5 presidentes militares, que implementaram um regime de exceção, marcado pela repressão política, censura e cerceamento das liberdades individuais. Neste vídeo, vamos entender os principais eventos, características e consequências desse período. O que levou os militares a tomar o poder? Para compreender a ditadura militar, é fundamental analisar o cenário político e social que a antecedeu. Em 1961, Jânio Quadros assumiu a presidência, mas renunciou em menos de 7 meses, abrindo caminho para seu vice, João Goulart, conhecido como Jango. A eleição de Jânio e Jango eram de chapas opostas, direita e esquerda respectivamente, refletindo a polarização política da época. O Brasil vivia um período de intensa disputa social e política, com debates acalorados sobre reformas de base e a crescente influência da Guerra Fria. A Guerra Fria, com a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, exercia forte pressão sobre os países em desenvolvimento. A Revolução Cubana de 1959 e a crise dos mísseis de 1962 intensificaram o temor do comunismo na América Latina, especialmente nos Estados Unidos, que viam o Brasil como um importante aliado na região. Nesse contexto, as reformas propostas por Jango, consideradas por muitos como de cunho socialista, geraram forte oposição de setores conservadores da sociedade, incluindo empresários, parte da classe média e principalmente os militares. As tensões culminaram em 1964, com manifestações populares contrárias e favoráveis ao governo Jango. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas, com o apoio de setores civis, depuseram João Goulart, que se exilou no Uruguai. Esse evento ficou conhecido como o Golpe de 1964. É importante ressaltar que, inicialmente, muitos civis apoiaram a intervenção militar, acreditando que seria um período transitório para restaurar a ordem e combater o que consideravam uma ameaça comunista. A promessa era de que os militares devolveriam o poder aos civis em breve, o que acabou não acontecendo. O governo Castelo Branco, 1964 a 1967. Logo após o golpe, em 9 de abril de 1964, foi assinado o Ato Institucional número 1, AI-1. Este documento estabeleceu eleições indiretas para presidente e vice-presidente, cassou direitos políticos de mais de 100 pessoas e deu ao novo governo poderes excepcionais. O general Humberto Castelo Branco foi eleito dessa forma indiretamente por 361 parlamentares, tornando-se o primeiro presidente militar. Seu vice foi o civil José Maria Alckmin, tio-avô do atual vice-presidente Geraldo Alckmin, o que demonstrava a intenção inicial de dar uma aparência de legalidade e transitoriedade ao regime. No entanto, a ditadura já se mostrava repressiva desde o início. O prédio da União Nacional dos Estudantes, UNE, foi invadido e depredado. O jornal A Última Hora teve sua sede atacada e opositores políticos começaram a ser perseguidos. Nomes como João Goulart, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, e Luiz Carlos Prestes tiveram seus direitos políticos cassados ou foram forçados ao exílio. A cassação de políticos e a demissão forçada de funcionários públicos não alinhados ao regime eram práticas comuns, visando uma limpeza no governo. Durante o governo Castelo Branco, foi criado o Serviço Nacional de Informações, SNI, com o objetivo de coordenar atividades de segurança nacional e monitorar qualquer pessoa que pudesse se opor ao regime.
Além disso, surgiu o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, que atuava na perseguição de opositores, muitas vezes sem distinção ideológica. O Brasil, nesse período, alinhou-se incondicionalmente aos Estados Unidos, tanto na política externa quanto na economia, buscando empréstimos e afastando-se de qualquer relação com países do bloco socialista. As medidas econômicas de Castelo Branco incluíram o aumento de impostos e tarifas de serviços públicos, em um esforço para controlar a inflação e a crise econômica. O Brasil contraiu grandes empréstimos com os Estados Unidos, o que, embora gerasse um crescimento econômico imediato, também resultou em um aumento significativo da dívida externa. Para os trabalhadores, o governo ajustou os salários abaixo da inflação, congelando o poder de compra e diminuindo a qualidade de vida da população. Foi nesse período que foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, uma reserva para os trabalhadores. Apesar da tentativa de controle, as eleições de 1965 mostraram a insatisfação popular, com a oposição aos militares vencendo com maioria esmagadora em diversos estados. Em resposta a essa derrota política, o governo militar promulgou o Ato Institucional número 2, AI-2, um dos mais importantes da ditadura. O AI-2 extinguiu todos os partidos políticos existentes, incluindo a UDN, que havia apoiado o golpe. Em seu lugar, foram criados apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que apoiava o regime, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que seria a oposição permitida. Essa medida visava controlar a política e dar uma falsa impressão de democracia, já que a oposição era limitada e controlada pelo próprio regime. O governo Castelo Branco também elaborou o Estatuto da Terra, buscando facilitar a reforma agrária, e criou o Banco Nacional de Habitação, BNH, que, com recursos do FGTS, começou a construir casas populares. No entanto, a luta armada da oposição começou a se intensificar, com atentados como o do aeroporto de Guararapes, em 1966, que visava o então ministro Arthur da Costa e Silva. Esses atos de resistência, por sua vez, eram usados pelos militares para justificar o aumento da repressão, alegando a necessidade de combater a ameaça comunista e a subversão. Em 1967, foi sancionada uma lei de censura à imprensa que exigia a aprovação do governo federal para qualquer publicação que pudesse atentar contra a moral e os bons costumes, ou que fosse considerada prejudicial ao regime. Críticas ao presidente ou informações de segurança nacional eram proibidas, garantindo que apenas o que o governo desejava fosse noticiado. Nesse mesmo ano, foi promulgada uma nova Constituição, e Castelo Branco faleceu em um acidente aéreo, em circunstâncias consideradas suspeitas por muitos. Sua morte abriu caminho para a ascensão de um novo presidente, com uma linha de pensamento diferente. O governo Costa e Silva, 1967 a 1969. Com a saída de Castelo Branco, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência, também eleito indiretamente. Costa e Silva representava a ala mais radical dos militares, os chamados linha dura, em oposição aos castelistas, que defendiam uma ditadura breve e a volta à democracia. Os linha dura acreditavam que o governo militar deveria durar o tempo que fosse necessário para combater a oposição e a ameaça comunista, e não hesitavam em usar a repressão para atingir seus objetivos. O ano de 1968 foi marcado por uma série de eventos que intensificaram a insatisfação popular e a repressão do regime. No cenário internacional, a Guerra do Vietnã, o assassinato de Martin Luther King e a Primavera de Praga demonstravam um clima de tensão política global. No Brasil, a greve geral de Contagem, com mais de 200 mil trabalhadores reivindicando reajustes salariais, e as manifestações estudantis
como a do restaurante Calabouço no Rio de Janeiro, evidenciaram a crescente oposição ao regime. A morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, por um policial, gerou grande comoção e a famosa frase: "Mataram um estudante, podia ser seu filho". A insatisfação popular culminou na passeata dos 100 mil, que tomou as ruas do Rio de Janeiro, demonstrando a força da oposição. No entanto, o estopim para o aumento da repressão foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que denunciou torturas e perseguições políticas e incitou um boicote às comemorações de 7 de setembro. A recusa do Congresso em caçar o deputado irritou profundamente os militares, que responderam com a promulgação do Ato Institucional número 5, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. O AI-5, com apenas 12 artigos, foi o golpe mais duro contra a democracia brasileira. Ele suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, permitiu o fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, cassou mandatos de prefeitos e governadores e deu ao Executivo poderes ilimitados, incluindo a suspensão de direitos políticos e a intervenção em estados e municípios. A partir do AI-5, a ditadura se consolidou e a repressão se tornou ainda mais brutal. O próprio ministro das Relações Exteriores da época, Magalhães Pinto, afirmou: "Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura." O AI-5 não tinha prazo de validade e marcou o período mais sombrio da ditadura. Além do AI-5, foi divulgado o AI-14, que legalizou a pena de morte em casos de guerra externa, revolucionária ou subversiva. A censura se intensificou, atingindo não apenas a imprensa, mas também a música, o teatro e as artes em geral. Músicas como Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, e Cálice, de Chico Buarque, foram censuradas. Artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e exilados, e intelectuais como Paulo Freire foram perseguidos e forçados a deixar o país. A força intelectual e artística do Brasil foi duramente atingida, com muitos talentos sendo silenciados ou forçados ao exílio. Apesar da repressão, a luta armada da oposição se intensificou. Grupos como a Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada por Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, liderada por Carlos Lamarca, realizaram atentados, assaltos a bancos para financiar guerrilhas e sequestros de diplomatas, como o do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em troca da libertação de presos políticos. A Guerrilha do Araguaia, uma tentativa do Partido Comunista do Brasil de mobilizar camponeses para a luta armada, foi duramente reprimida pelas Forças Armadas, com relatos de crueldade e desaparecimentos. Em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose cerebral e foi afastado do cargo. Com a junta militar não confiando no vice-presidente Pedro Aleixo, que havia se posicionado contra o AI-5, o poder foi assumido por uma junta militar, que preparou a ascensão do próximo presidente, que seria o mais repressor de todo o período. O governo Médici e o milagre econômico 1969 a 1974. Após a saída de Costa e Silva, o general Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência, marcando o período mais repressivo da ditadura militar. Ao mesmo tempo, seu governo também coincidiu com o chamado milagre econômico, uma fase de grande crescimento econômico no Brasil. Esse crescimento foi impulsionado por uma forte entrada de capital estrangeiro, exploração de petróleo e intensa atividade siderúrgica. Em 1973, o Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro, cresceu impressionantes 14%, um número notável para a época. Grandes obras de infraestrutura foram iniciadas ou concluídas durante o governo Médici, como a Ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu.
No entanto, nem todos os projetos foram bem-sucedidos, como a construção da rodovia transamazônica, que até hoje não foi totalmente concluída. Esse período foi marcado por um forte patriotismo, simbolizado pelo bordão Brasil, ame-o ou deixe-o, e pela música Eu Te Amo, Meu Brasil. A conquista do tricampeonato mundial de futebol na Copa do Mundo de 1970 contribuiu para fortalecer esse sentimento de orgulho nacional, sendo utilizada pela propaganda oficial para associar o sucesso esportivo ao sucesso do regime. Apesar do aparente sucesso econômico, a repressão não diminuiu, pelo contrário, ela se intensificou. Em 1970, foram criados 2 órgãos cruciais para a repressão: o DOI, Destacamento de Operações de Informações, e o CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Juntos, formavam o DOI-CODE, cujo objetivo era destruir os movimentos opositores e impedir sua reorganização. O DOI era responsável por localizar, identificar, capturar e interrogar os opositores, enquanto o CODE planejava as medidas de defesa interna. O ano de 1970, por exemplo, registrou 1.206 denúncias de tortura, evidenciando a brutalidade do regime. Diversas personalidades foram vítimas de tortura durante esse período, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi submetida a métodos como o pau de arara, palmatória e choques elétricos. A tortura não se restringia a casos isolados, mas ocorria em locais específicos, os chamados centros de tortura, espalhados pelo país. A censura também atingiu seu auge, controlando rigorosamente a imprensa, a música, o teatro e todas as formas de expressão artística e intelectual. Revistas e jornais eram obrigados a publicar receitas de bolo ou notícias falsas no lugar de matérias censuradas, e artistas e intelectuais eram perseguidos, presos, exilados ou forçados à aposentadoria. Apesar da violência e da repressão, a oposição continuou a atuar, embora de forma clandestina e com grande risco. A luta armada, com grupos como a ALN e a VPR, buscava desestabilizar o regime por meio de ações diretas. No entanto, a força do aparato repressivo do Estado e a falta de apoio popular mais amplo para a luta armada acabaram por desarticular esses movimentos. O governo Médici, com sua combinação de crescimento econômico e repressão brutal, consolidou o período mais sombrio da ditadura, deixando um legado de violência e violação dos direitos humanos. O governo Geisel, 1974 a 1979, com o fim do milagre econômico e a crescente insatisfação popular com a repressão, o governo militar começou a planejar uma abertura política que seria lenta, gradual e segura. O general Ernesto Geisel assumiu a presidência em 1974, com a missão de iniciar esse processo. Geisel, embora militar, era considerado um moderado e buscava uma transição controlada para a democracia, evitando um colapso do regime. Durante seu governo, Geisel enfrentou a oposição dos militares linha dura, que resistiam à abertura e defendiam a continuidade da repressão. No entanto, a pressão interna e externa por mais liberdade e direitos humanos era cada vez maior. A sociedade civil, por meio de movimentos estudantis, sindicais e da igreja, começou a se organizar e a exigir o fim da ditadura. A imprensa, apesar da censura, encontrava formas de denunciar os abusos do regime, e a comunidade internacional também pressionava o Brasil por uma redemocratização. Geisel tomou algumas medidas importantes para iniciar a abertura. Em 1974, o MDB, partido de oposição, obteve uma vitória expressiva nas eleições legislativas, o que demonstrou a força da oposição e a necessidade de flexibilizar o regime. Em 1978, o AI-5 foi revogado, um marco importante no processo de redemocratização, pois eliminava o instrumento legal que permitia a repressão mais brutal. A censura também começou a ser flexibilizada e alguns exilados políticos puderam retornar ao país.
No entanto, a abertura não foi um processo linear e sem retrocessos. O governo ainda utilizava mecanismos de controle, como as leis de segurança nacional, para reprimir a oposição e manter o poder. A tortura e os desaparecimentos políticos continuaram a ocorrer, embora em menor escala. A economia também enfrentava desafios com o fim do milagre e o aumento da inflação. A sociedade civil, por sua vez, continuava a se mobilizar, exigindo não apenas a redemocratização, mas também a anistia para os presos políticos e exilados e a punição dos responsáveis pelas violações dos direitos humanos. O fim da ditadura, 1970 a 1985. O processo de abertura política se aprofundou com a posse do general João Figueiredo em 1979, o último presidente militar. Figueiredo prometeu fazer desse país uma democracia e deu continuidade à política de abertura iniciada por Geisel. Seu governo foi marcado pela Lei da Anistia, promulgada em 1979, que concedeu perdão a crimes políticos cometidos tanto por agentes do Estado quanto por opositores do regime. Embora controversa, a Lei da Anistia permitiu o retorno de milhares de exilados e o fim da perseguição política, sendo um passo fundamental para a redemocratização. Com a Lei da Anistia, a vida política no Brasil começou a se reaquecer. Partidos políticos foram reorganizados e novas lideranças surgiram. O movimento pelas diretas já, que reivindicava eleições diretas para presidente, ganhou força e mobilizou milhões de pessoas em todo o país. Grandes comícios foram realizados em diversas cidades, demonstrando o desejo da população por uma democracia plena. No entanto, a emenda constitucional que previa as eleições diretas foi derrotada no Congresso Nacional em 1984, frustrando as expectativas de muitos. Apesar da derrota das diretas já, a pressão popular e a crise econômica forçaram o regime a acelerar a transição. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, um civil, como presidente, marcando o fim da ditadura militar. Tancredo, no entanto, adoeceu antes de tomar posse e faleceu, sendo substituído por seu vice, José Sarney. A posse de Sarney representou o retorno do poder aos civis e o início de uma nova fase na história do Brasil, com a nova República.